a mais um diário de leitura aqui no canal. Alma de Marguerita é o novo livro da Lili e ele vem aqui pra pintar o canal. Não, mas tá bom. Eu não vou fazer o diário inteiro de peruca não, tá? Eu vou me preparar. Bora pra sinopse. Babi tem 2 regras inegociáveis. Nunca beija o mesmo cara 2 vezes e jamais fala sobre o passado. Desde que saiu da clínica psiquiatra, tudo que ela deseja é paz. Mas, como seguir em frente quando fantasmas ainda sussurram e o medo bate a porta todas as noites? É quando surge Edu, calmo demais para quem também carrega cicatrizes. Ele buscava tranquilidade e uma vida nova. E encontra o caos em forma de mulher. Entre festas, margaritas, culpas não curadas e silêncios bem guardados, nasce uma conexão inesperada, tão profunda quanto perigosa. O que fazer quando o amor parece mais ameaçador do que o próprio trauma? Alma de Margarita é um romance visceral, provocante e emocionalmente intenso, daqueles que deixam marcas. Perfeito para quem busca histórias sobre recomeços, que exigem coragem, reviravoltas inesperadas e que entende que às vezes verdades e amores podem machucar antes de curar. Parece uma comédia romântica, só parece. Com uma boa dose de drama, humor ácido e um leve suspense que prende até a última página. Esta é daquelas tramas que continuam ecoando por dentro mesmo depois que o livro se fecha. Bem estilo Lili. Uma boa viagem. Bom, então é isso. O sinopse tá aí pra vocês entenderem sobre o que é o livro. E agora, bora pro diário de leitura. Já tô aqui confortável com o meu livro no Kindle e vamos começar essa jornada. Livro bom é livro assim, que já começa acontecendo aí. Já temos um encontro daqueles entre Babi e Edu. E eu já pensei numa frase aqui, porque ele tem um sorriso. Pelo visto, ele vai ser citado muitas vezes por aqui. Mas olha, protagonista amarga. Nossa, o cara lá todo sorrindo. Bom, eles se encontram num esbarrão. Ele quase atropela ela. E ela fala que pedestre tá sempre certo. Ela super azeda, tá de ressaca. O cara todo simpático. Você já começa gostando dele, tá? Porque ele tem... E ela, ó... A Babi tava conversando com a mãe dela no telefone quando ela foi quase atropelada pelo Edu. Certo? Ela já deixou claro aqui que falar com a mãe dela não é uma coisa muito boa. E então a mãe dela deve ser, ó... E temos aqui a Vicky, amiga dela, que dá vários sermões nela. Ontem, né, na história aqui, elas saíram, a Babi manguaçou, e ela nunca repete as pessoas que ela beija. E ela tá indo pra praia pra relaxar, tá com a Vicky. E vão encontrar um amigo delas. E aí ela chega, e quem que é o primo misterioso que chegou desse amigo que está lá? Na rodinha de amigo deles? Edu. E ela já foi antipática com ele, mesmo falando que ele era um bonitão. E aí, quando eles se encontram, né, eles falam, você, juntos. Aí, sei o quanto isso parece clichê e ridículo, mas falamos ao mesmo tempo. Parecia até uma cena de um filminho de sessão da tarde, mas não era. Infelizmente, quem estava parado na minha frente era o cara que quase tinha me atropelado no calçadão. E ele é de São Paulo, ele foi lá pro Rio. Ela até fala do sotaque dele ser diferente. A história acontece no Rio. E quem tá contando a história pra gente é a Babi. Então a gente escuta, né, os pensamentos da querida. Ó, o Edu tem grande potencial de virar aí um grande querido pra mim, tá? A Babi lá pé da vida. E ele rindo. Não preciso ler esse trecho. Eu não conseguia falar sobre nada que remetesse àquilo. Falar sobre aquele assunto significava pensar no que tinha acontecido. E pensar significava reviver os piores capítulos da minha vida. E aquilo era tudo que eu não queria. Não aconteceu alguma coisa com a Babi. E ela não conta pra ninguém. Capítulo 2. Mamãezinha querida. Vamos entender essa querida aqui, né? Eu tô falando. Faz 2 anos que ela mora com a Vicky, mas faz 3 anos que ela saiu da casa da mãe dela. E ó, minha mãe é, sem exagero, a pessoa mais difícil que existe na face da terra.
Para piorar, sou filha única, o que significa que toda a sua energia é direcionada exclusivamente para mim, ou para me colocar para baixo. Talvez isso a faça se sentir melhor. Mãe dela é uma narcisista. Já tô com raiva. A Vicky é uma fofa. Ela estava estudando, eu não entendi ainda o que ela faz. Mas ela estava estudando para ser psicóloga, pelo visto ela não é. Mas ela é amiga da Babi há muito tempo, desde criança, conhece a Babi super bem, elas moram junto, né? E ela também não gosta da mãe da Babi, sabe que ela é uma narcisista. Tá dando um choque de realidade aqui. E outro ponto, ela não sabe o que aconteceu com a Babi. E tem o pai da Babi nessa história, que ele, é bonado na grana e paga uma mesada pra Babi que a mãe da Babi pega dela. Com aquele terror psicológico de mães narcisistas. E a Vicky, só verdades. Trabalho com verdades aqui, a amizade é pra isso. Mas ela tá falando do quanto ela é orgulhosa da Babi. Eu adorei. Adorei a Vicky. Dentista. A Vicky é dentista. E ela que banca a casa. Que a Babi dá todo o dinheiro que ela ganha do pai pra mãe, a vaca. E aí ela fica sem grana, o trabalho dela não paga tão bem. Bom, a Babi não pode não contar para a Vicky o que aconteceu, mas ela já tá dando indícios para nós de algumas coisas. No final do segundo capítulo, ela deixa ali uma deixa de algo que já pode ter acontecido com ela. Mas tem alguém nessa história aí que não é comentado. Coitada, a Babi tem uma vida complicada, viu? Já fiquei com ranço dessa mãe. Aqui no terceiro capítulo, temos um pouco da explicação do porquê a Babi foge pro batom vermelho, porque ela se arruma. Ela é muito bonita e tem muito peso na cabeça da mãe e muitos pensamentos intrusivos com a voz da mãe. Mas ela falou uma frase aqui que é muito realidade, né? Quem consegue perceber o quanto de causa existe em um sorriso? Ainda mais quando ele vem adornado com um batom vermelho. É fácil, né? A gente veste a cara que a gente quer que os outros vejam. Olha como a Babi resolve os problemas da vida dela. Ela e a Vicky saíram do quarto arrumadas porque elas vão sair. Elas vão sair, né? E a Babi costuma sair, beija quem ela quer, não tem segundo encontro, ela é bonita e gosta de beber um pouquinho. Aí ela fala que a Vicky sai com a pressa de conhecer o amor da vida. Seu príncipe encantado. Eu com pressa apenas de me embriagar e dançar até os primeiros raios de sol. Sem qualquer preocupação na cabeça, a não ser me manter com uma margarita na mão. Bela maneira de resolver os problemas, né? Não, mas antes da gente continuar, vamos a um ponto aqui. Não é que a Babi tenha problemas com álcool. Ela tá naquela fase do beber me ajuda a esquecer os problemas, é melhor eu estar embriagada pra curtir o rolê, e muita culpa. Pelo que a gente não sabe ainda. Mas ela não tem um problema com álcool. Mas, né? Ele tá ali resolvendo os problemas da vida dela. Elas estão lá na balada, né? E aí elas estão vendo a turma das duas lá. E aí vê o Edu. A Babi já vê o Edu de longe. E aí ela já se incomoda com ele. Qual é desse cara que tá sempre exibindo esses dentes brancos e alinhados? Das duas, uma. Ou o tratamento dentário custou uma fortuna e ele quer fazer valer cada centavo, ou ele veio de Nárnia. Fora a paz que ele emanava, como se nada o abalasse. Ele ainda conseguiu me irritar mais uma vez naquele dia, em menos de 24 horas. Você tá se irritando à toa, Babi? Momento surto. Ele deu de ombros e o sorriso cheio de dentes retornou ao seu rosto, como se a provocação tivesse dado certo. Sou um homem de muitos talentos, respondeu com um olhar penetrante fixo no meu.
É mesmo? E qual seria esse talento além de ficar me rodeando, seja pra tentar me matar ou me vigiar? Babi, você se surpreenderia. Mas não pretendo me gabar. Nos conhecemos hoje. Gabou-se Edu. Gente, não acho que seria muito humilde da minha parte se eu começasse a listar tudo o que eu faço bem feito, não acho? Prefiro ir revelando aos poucos. Notei que o seu sorriso voltou a alargar no mesmo instante, apresentando estar interessado na minha reação. Babi, Babi, Babi. O Edu é tudo. Sabe aquela pessoa que é, enfim, ele já falou pra Babi o que ele quer. Ele foi lá, chamou ela pra dançar. Ela não quis. Pegou uma marguerita pra ela. E por sinal, não é qualquer marguerita. É marguerita de morango, tá bom? E ele, ó. Nossa. E ela se incomoda com o sorriso dele. Falou das covinhas também. Não contente em ter um sorriso esculpido por deuses ou pelos dentistas, como ela diz aqui, ele tem 2 covinhas. Ai, gente. Edu, Babi, você não quer? Então tá bom, passa. Brincadeira. Eu adoro protagonistas que têm pensamentos assim confusos. E você ouvir o pensamento delas é demais. A Babi, ela é divertida, ela é... Ó, por mais que dê pra ver que ela tem muito trauma, ela se diverte com os pensamentos dela mesmo. E sabe aqueles pensamentos intrusivos que a gente tem, que a gente pensa assim, não conto pra ninguém? É como se ela estivesse escrevendo no livro. A interação dos dois. Ela pergunta, o que quer então me deixar louca? Contexto antes, que eu não vou falar, lógico. O que quer então me deixar louca? Edu deu uma gargalhada e em seguida ficou sério, me puxando pela cintura para bem perto de seu corpo forte e duro. Quero te deixar louca sim, mas não nesse sentido que você está pensando. Sussurrou com uma voz rouca no meu ouvido, aproximando-se bastante de mim. Na verdade, ele invadiu todo o meu espaço. Peraí, quieta. Não vou falar mais, gente. Para. Eu senti-me tonta. Que droga estava acontecendo comigo? Edu tirou as palavras da Babi. Chocadíssima, assim, com o foco do Edu. Na lata, assim. É isso aí, Babi. Quer, não quer, que tá rolando. É isso que eu quero. Determinadíssimo. Pô, Lucas. O Lucas é o amigo que é primo do Edu, que é amigo em comum, né? Que é amigo da Babi. Olha como ele descreveu a Babi pro Edu. Que você é uma tremenda gata, acostumada a ter um bando de marmanjos babando por você, exagera nas doses de marguerita, fica com todo mundo, mas nunca mais de uma vez com o mesmo carinha. Pô, com um amigo assim, hein? Não precisa de mais nada. E o Edu investindo. Tipo, quero ficar com você. Não basta, assim, o cara mostrar interesse, ela ter um coração ferido, ele parecer ser um deus grego com vários dons, bem determinado. Não, não basta. Ele foi lá e fez uma péssima investida. E terminamos aqui o capítulo 4 com os dois ela odiando ele, na verdade. É isso. Eu acho importante trazer alguns pontos aqui. Primeiro que, olha um dos pensamentos da Babi. Ser impulsiva sempre me colocava em atritos. Então eu vejo que a Babi é muito comedida. Até, né, alguns momentos. Esse é um ponto. E aí a gente tem uma situação. A Babi... A internação da Babi foi uma arte da mãe dela, certo? A Vicky é indignada com isso, tá? E agora
depois do sonho que a Babi teve, o pesadelo que a Babi teve, tinha alguém ali, e aí remeteu a ela lembrar do momento dela na clínica. E ela foi meio que internada à força ali pela mãe. E a Vicky não pôde visitar ela, o pai dela não pôde visitar ela, e a Vicky tá meio que confrontando isso, e a Babi se sente muito culpada, ela tem uma culpa ali por algo que ela nem lembra direito. E ela fala que depois que ela saiu da clínica, ela substituiu os remédios, né, as medicações da clínica pelas margaritas. Então, temos aqui uma situação novamente com essa querida da Dona Eva. E assim, ela fica repetindo, a Babi fica repetindo que ela é uma pessoa muito ruim, que o que ela fez não tem perdão. E a Vicky fica, mas meu Deus, me conta, me conta. Mas nem a Babi sabe o que ela fez. Não sei, não sei, não sei. Ela fala até sobre ela ser um perigo. Gente, cara, que mulherzinha cretina. A mãe da Babi, tá bom? A história com o pai dela. Nossa, a mulher é podre. E a Vicky tenta abrir o olho da Babi, sabe? E a Babi defende demais, acha ela uma pobre ingênua. Oh, que foi abusada pelo pai dela. E o pai dela... Nossa, gente. Olha, eu já vi uma coisa, tá? Eu nem conheci o seu Rogério, que é o pai da Babi, e já gostei dele, porque eu já vi aí uma beleza de história. Porque a querida mãe, ela é uma narcisista e mentirosa, manipuladora. A coitada da Babi, com o coração todo bom, não vê isso, fica defendendo essa mulher. E o pai da Babi, ó, tem grana. Vicky, te amo. Aí ela internou a Babi e pergunta se ela sofreu. Pra Babi, ela tava sofrendo. A Vicky falou, não. Ela tava indo no salão, ela tava fazendo isso, tava fazendo aquilo. Mulherzinha, viu? Nossa, será que eu tô falando demais, hein? Não, é só pra vocês entenderem quem que é essa querida, tá? E Babi, por favor, né? Aí vem um ponto muito importante, né? Vamos falar sobre isso. A gente sabe que existe alienação parental e que às vezes isso acaba com a relação de um pai com uma filha, de uma mãe com uma filha. Então, acho que a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente tem alguém no mundo e dar discernimento, né? Isso é importante. Não é o caso aqui, né? Não é. Temos aqui um ponto para justificar um sentimento que a Babi tem pelo pai, que a mãe colocou na cabeça dela. Então a gente não sabe o que de fato aconteceu para a Babi ter esse pensamento, certo? Aí temos aqui a Babi contando, falando um nome importante, Lipe, nessa história, e contando algumas coisas pra Babi, e aí elas começam a receber mensagens convidando para um churrasco. Na verdade, tinha um churrasco marcado no domingo. Bom, vida que segue, já estamos bem, vamos curtir. Disposição dessas meninas de milhões. E aí a Vicky pergunta, tem certeza que você quer ir? A gente fica em casa e tal. A Babi, e passar o dia todo se lamentando, nem pensar. Já atingi minha cota de tristeza e baixo astral por hoje. Vamos tomar banho, limpar essa energia pesada e comemorar a chegada da Ellen na casa dos 30. Gente, Babi, essa é a típica ação de quem esconde, mascara as coisas, né? Mas ela tá mal, ó. Dá pra ver que ela tá mal. Acontecesse o que acontecesse, ninguém precisava saber da nuvenzinha preta que eu carregava comigo para todos os lugares. Ai, Babi, representando o que a gente pensa. Explicação sobre esse sentimento com o batom vermelho.
Quando estava terminando de arrumar minha bolsinha a tiracolo, meus olhos foram de encontro ao batom vermelho sobre a cômoda, atraídos como um imã. O objeto parecia me encarar de volta, como se me desafiasse, como se soubesse tudo o que tinha se passado comigo naquela manhã. Para mim, para mim, né? Usar batom vermelho era como tirar o óculos do Clark Kent e vestir a roupa do super-homem, um disfarce às avessas. Não me transformava em outra pessoa, mas o mundo me enxergava de um jeito diferente. Ninguém desconfiava de como minha cabeça estava bagunçada, ou que não tinha dormido bem, quando minha boca se encontrava carmim. Gente, é tipo uma máscara, né? O batom vermelho. Na verdade, a máscara da Babi tá quando ela sai. Quem nunca viveu isso? Cara, o mais legal é você poder entender a mente da pobre Babi, né? Ela foi lá falar com o Lucas, lá, o amigo dela, falando, pô, e aí, o que você falou pro Edu lá? Poxa, o que o cara veio falar pra mim. E aí ela tá lá sentando a lenha no Edu, quem chega, e ele fala assim, ele vai contar o porquê que é estranho, o Edu tá tão na dela assim, aí o Edu chega atrás. Deixa que eu conto, primo. Disse uma voz calma e confiante atrás de mim. Senti uma brisa suave e refrescante no meu pescoço que fez todos os pelos do meu corpo arrepiarem. Provavelmente pelo susto. Ah, lógico. Aí que veio o pensamento dela. De novo não, pernas, colaborem. O que está acontecendo com vocês? Como todo diário de leitura da Sara, ao fundo, as maritacas. Gente, tem maritaca em todo lugar? Ou é só aqui no Vale do Paraíba? Eu acho que tem em todo lugar. Eu tenho certeza, porque eu já fui pra Minas e lá tem também. Chega essas horas, elas não ficam quietas. Não ficam. Os barulhos de pomba, maritaca, e é isso. Uma pausa aí só pra ouvir as maritacas. Elas ficaram quietas. Voltando ao foco, Babi. Assim que terminei de ameaçar minhas pernas em pensamento, me virei e dei de cara com o cara de pau do Edu, sorrindo como se nada tivesse acontecido, mas aquelas covinhas profundas e absurdamente lindas e sexy sabiam muito bem o que tinha acontecido. Ai, Babi, resista ao Edu, tá? Porque eu já não tô resistindo mais. E ele tá com uma margarita de morango na mão. Gente, ele sabe agradar a Babi. Babi, resista. Prova de resistência isso daqui, ó. Interação dos dois indo pra cucuia, né? Aí ela faz um biquinho, tipo... E ela fala, o tipo de coisa que a gente faz sem pensar, mas julga quando vê outra pessoa fazendo. Cara, a Babi, ela é demais, coitada. Ela é assim, fora da casinha. E o Edu é assim pleno. Bom, tá rolando a interação deles na festa, mas eles já se desentenderam. E é isso. Não vou falar mais. Mas ele prometeu um drink pra ela. Disse que a casa ele tá se mudando, terminando a mudança. Pelo visto, ele foi pra ficar no Rio, né? Sabe aquele meme? O que se passa na cabeça dela? Queria saber o que se passa na cabeça da Babi. Até a Vicky falou. Eles lá meio que desentenderam, né? Aí a Vicky chegou falando, ele tá muito afim de você. Aí a Babi, tipo, não, lógico que não, e tarará. Falou, que afim, ele é só um mala, provavelmente um encalhado que não pega ninguém em São Paulo e veio pro Rio achando que ia se dar bem. A Vicky, olha, não pega ninguém, olha pra ele, duvido muito, a não ser que tenha algum problema, porque pode até ser um mala, mas é um gato. Olha o sorriso do cara, com aquele sorriso colado na cara, como se não soubesse mais como fechar a boca, cercados, é claro, de mulheres. Bufei, mas foi sem querer. Sim, Babi. Eu não sei, mas eu estou achando
que eles vão se apelidar. Porque ele já falou do raio dela ser raiozinho, de ter um raiozinho na cabeça. E a Babi chamou ele de Coringa, a cortina, por conta desse sorriso dele. A gente gosta de um sorriso. Ficou pé da vida porque a Vicky falou dele. E a Vicky tem uma paixonite no Max, que é irmão da menina, da Ellen, que eles estão na festa. A Vicky e ela são totalmente diferentes. A Vicky é uma fofa e acho que ela é minha personagem favorita. Até agora, tá sendo. Apesar que eu tô gostando muito da Babi, viu? E do Edu. Caramba, o Edu é tipo certeiro mesmo. A Babi já lá, ó, bebendo todas, que vários drinks que surgiram na mão dela. E o Edu foi lá investir, pegou ela e falou: e aí? Do que você tá fugindo? Do que você tá fugindo? E ela falou que tava fugindo dele. E ele falou: então você admite isso? E meio que colocou ela na parede, assim. A música Rio 40 Graus nunca fez tanto sentido. Por que me ignora tanto, Babi? Chamou ela de raiozinho. Sussurrou tão perto que senti cada sílaba se infiltrando na minha pele. Raiozinho, ele realmente me chamou assim. Uma pausa em tudo para um momento de leitura de uma página inteira. O que você quer? Por que cismou comigo? Perguntei firme. Ele molhou os lábios e logo em seguida exibiu um sorriso. Droga! Nunca tinha visto um encalhado mexer tanto com a minha imaginação. E se eu te disser que ainda quero ficar com você? A pergunta me fez dar um passo para trás, colando meu corpo ainda mais na parede. Edu acompanhou meu recuo, perto, mais perto. As pernas, o abdômen, o peitoral, todo o seu corpo, reduzindo o espaço entre nós. As mãos dele se apoiando na parede atrás de mim. Era possível chegar ao êxtase apenas com as palavras e pensamentos? Sem nenhum mísero toque? Não, claro que não. Lógico que era. Eu precisava impedir que o Edu encostasse em mim de novo. Do contrário, eu estaria completamente ferrado. Um toque dele e eu seria capaz de gemer ali mesmo, como uma cadela no cio sem um pingo de dignidade. Aí vem o pensamento dela logo na sequência. Meu Deus, há quanto tempo não faço sexo com alguém? Olha o nível de vocabulário que está se passando pela minha mente agora. Já chega, Babi. Eu vou parar de falar, tá? Acabou. Acabou o spoiler dessa cena e dessa interação entre os dois. Porque vai continuar e eu não quero ler tudo pra vocês. Mas, pobre Babi. Ele é, ó, determinado. Começou a tocar Alma de Pipa e a Vicky surgiu do nada gritando. Como eu vou fazer pra não falar? Vai ser muito difícil me conter, gente. Capítulo 8. O título. Deus me livre. Não vou nem falar o comecinho, eu vou ler só um pedacinho. Não dava para esperar outro desfecho depois do churrasco da Ellen. Ele me provocando, me encurralando contra a parede, sussurrando no meu ouvido, o quanto me desejava, a voz rouca, carregada de promessas que eu não queria ouvir, me devorando com o olhar, me vigiando, me perseguindo como se fosse um caçador e eu a caça. E ele agia com segurança de quem sabia que eu seria sua refeição no final. Lili, você me pegou. Surpreendidos logo no comecinho do capítulo, tá? Uma cena toda caliente e... Boom! Surprise! Não vou contar, né? Leiam e entendam. Ai, gente, é bom demais acompanhar a cabeça da Babi, tá? É bom demais.
Seria essa histeria toda por conta de um maldito sorriso bonito? Vou pedir o número do dentista dele. Mesmo que eu tenha que ir até São Paulo a pé. Ai, Babi, Babi. Por um instante me correu que a encalhada desesperada era eu. Babi. Bom, sem dar muitos contextos sobre a relação do pai com a mãe, o que aconteceu para Babi ter alguns problemas com o pai e ser tão manipulada pela mãe, né? Temos aqui Carol, que é a madrasta da Babi, que parece ser uma pessoa bem legal. Bem legal. A Babi fala que sempre foi muito boa para ela e o pai dela tá ligando incansavelmente para convidar ela para o aniversário da Carol. Acho que vale destacar esse ponto, vale, porque tem muita importância tudo o que aconteceu antes da Babi nascer para ter essa manipulação da mãe. É isso. Estamos nesse momento da história. E o pai dela também é muito legal e ela faz uma sacanagem com ele por conta dessa bendita dessa mãe. Ai, gente. É possível ter tanto ranço de uma pessoa. A Babi é tão boazinha, cara, tão boa. E tem essa mãe, filha da mãe, desgramando tudo. Saco. Ah, ela tá com medo de jantar com eles porque eles não viram ela depois. E ela tá de um jeito. E aí ela fala aqui, ó. Mas e se eles tiverem a mesma reação que a minha mãe teve há 2 meses atrás, quando me pediu pra ir com ela até um restaurante? E ó a reação da querida da mãe. O que você fez com você mesma, sua idiota? Perguntou em voz alta, quase gritando. O que será que ela fez? Vamos ver, porque ela tá chegando no restaurante lá encontrar o pai dela e a Carol. A Babi sempre foi meio que lapidada pela mãe, cuidada pela mãe. Então ela sempre tinha aquele cabelo assim esplendoroso, cuidada nos melhores salões. A mãe dela tinha o controle até sobre o cabelo dela. Aí vem a questão. Quando me viu pela última vez, que ela teve aquela reação bosta, né, pra variar, ela estava com o cabelo... Como? Espera, antes de contar como estava o cabelo dela agora, nesse momento da história, né? Contar que a Babi, um dia antes de sair da clínica, ela raspou o cabelo. Ela saiu careca da clínica. E ela fala que ela não tava com nenhum surto, foi, tipo, extremamente lúcida. E que ela nunca sentiu, assim, que ela se viu pela primeira vez. Opa, invasão. Ele está de cabelo cor-de-rosa, o que explica a peruca, né? E que em breve meu cabelo vai estar cor-de-rosa também, tá? Terminaremos esse diário ainda de cabelo cor-de-rosa. Mas pera, ela tá lá surtando porque acha que o pai e a madrasta vão achar ela horrorosa, vão surtar que nem a babaca da mãe surtou. Mas não, lógico que não. A Carol é uma fofa, o pai dela também é muito legal e eles acham ela incrível. E até ela lembra da Vicky falando, eles te viram careca e falaram que você tava linda. É muito legal. É só a mãe mesmo que poxa, só. Nesse momento da história, temos a Babi de cabelo rosa. Ela saiu da clínica de cabelo raspado, mas agora o cabelo dela tá rosa. Ela é loira natural. E um outro ponto que é citado aqui agora. Ela é biomédica, tá, gente? Ai, gente. Muito bonita a relação da Carol com a Babi, do pai dela, de como eles vêm. E aí eles estão falando sobre uma boneca que ela tinha de cabelo cor-de-rosa, quando ela era criança. E a Babi pergunta, mas como vocês lembram disso? Faz muito tempo, né? E aí ela fala, minhas melhores lembranças são do tempo que você ficava lá em casa. Obrigada por ter vindo, Babi. Eu tô muito feliz por ter a família reunida nesse dia tão especial. Gente, a Babi tinha tudo pra ter sido amada por eles. E a mãe envenenou a vida inteira.
A realidade cruel de muitos lugares em que acontece isso, né? Mas enfim. É isso. Espera, né? Estamos muito tempo sem falar sobre o Edu aqui. Você acredita? A Carol perguntou pra Babi, e aí, né? Como tá a vida? E blá blá blá. E ela do nada falou do Edu. E ainda morrendo de vergonha, porque por que que ela tá falando dele, né? E a cara, tipo, zoando ela, né? Zoando. E ela fala, não, nada a ver. Aí ela fala pra Carol, a Carol fala pra Babi, antes de tentar me convencer, tente convencer a si mesmo. Babi, todo mundo vê a química de vocês, minha amiga. Até quem não vê. E ela ficou nervosa, tipo, oh, meu Deus, por que você tá assim, Babi? Calma, segura a emoção, minha amiga. Então, num climinha assim, meio doido na cabeça da Babi, pra variar, né? Terminamos aqui com a frase do 9º capítulo. Minha vida simplesmente não fazia sentido. Muito menos o que aconteceria no dia seguinte. E, então, chegamos em 25% do livro e no fim dessa primeira parte do diário de leitura. Espero que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, bora deixar aquela curtida, se inscrever no canal e eu te vejo no próximo. O que será que vai acontecer nesse próximo dia da Babi? Tô ansiosa. Quero saber. Até mais.